Questão 39. A variação da incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas destas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperaturas devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Então, a gente está considerando mesmos volumes, tá, de concreto e água. Desprezando os efeitos de evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Aqui é mais uma informação importante. Toda a radiação é absorvida. Aí ele me dá a densidade da água, a densidade do concreto, o calor específico da água e do concreto. Beleza. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de. Então, ele quer a razão entre variação de temperatura. Eu vou fazer aqui do lado que tem espaço. Estava olhando qual que era a próxima questão para ver se daria para fazer aqui. Então, essa é a questão número 39. Questão 39. E o que nós temos da questão 39? Nós temos massa, ou melhor, densidade e calor específico. Como a gente quer trabalhar com variação de temperatura, com certeza vamos ter que trabalhar com a equação do conhecido, né, como Q-macete, né, que é igual a mc delta T ou delta θ, tá? Aqui eu vou chamar de θ, em que θ é a temperatura, m é a massa, Czinho é o calor específico. Só que ele não dá a massa, ele te dá o quê? Ele te dá a densidade. Lembre-se que densidade é massa pelo volume, tá? Então, vamos considerar que aqui é o nosso formulário. Então, o que ele nos deu também, tá? O que mais que ele nos deu? Vou chamar isso aqui de equação 1 e de equação 2. Ele nos deu que o volume da água e do concreto é igual. A gente tem que considerar isso. Ele nos deu também que a quantidade de calor absorvida, a quantidade de calor recebida devido à radiação é 100% absorvida. Então, vamos considerar que a água e o concreto absorveu a mesma quantidade de calor, tá? Basicamente é isso. Agora é trabalhar com as formulinhas e com esses dados. O que nós queremos, né? Queremos a razão entre a variação de temperatura na área concretada e alagada. Então, queremos Δθ alagada sobre Δθ concretada. Então, vamos lá, ó. Resolução. Eu vou pegar a equação 2, isolar a densidade aqui, tá? Ou melhor, isolar a massa aqui. Tá? Então, massa é densidade vezes volume. E substituir aqui, tá? Vamos fazer isso direto? Então, vai ficar calor é igual a massa, que é densidade vezes volume, vezes calor específico, vezes Δθ. Ele nos deu também a densidade, tá? Então, a gente pode colocar aqui nos dados da água, que está ali, ó, na tabela do lado esquerdo, 1000. Vou escrever só para a gente discutir as unidades de medida, tá? Quilograma por metro cúbico. E ele nos deu também o calor específico de ambos os corpos, né? Vamos escrever primeiro a densidade
do concreto, que é 2.500 kg por metro cúbico. Ele nos deu o calor específico da água, 4,2 joule por grama por grau Celsius. E ele nos deu também o calor específico do concreto, que é 0,8, né? 0,8 joule por grama por grau Celsius. Beleza. Na resolução, vamos pegar essa equação e escrever, colocar os dados para cada um deles, tanto para a água quanto para o concreto. Então, vai ficar assim, para a água, o Q da água é a massa da água, que é, na verdade, a densidade da água, vezes o volume dela, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. E para o concreto, o calor do concreto é igual a densidade do concreto, vezes o volume do concreto, vezes o Czinho do concreto, vezes a variação de temperatura do concreto. Gente, sendo bem objetivo, a maneira mais rápida de resolver problemas como esse, que você tem que fazer uma comparação entre duas situações, é dividir uma equação pela outra. Quando a gente faz isso, como os calores são iguais, essa divisão aqui vai dar 1. E, como os volumes são iguais, essa divisão aqui também dá 1. Ou seja, o que a gente obtém? Do lado esquerdo, 1, que é igual a densidade da água sobre a densidade do concreto, vezes calor específico da água dividido pelo calor específico do concreto, vezes a variação de temperatura da água sobre a variação de temperatura do concreto. Por que eu coloquei os dados aqui em cima? Só para comentar rapidamente sobre as unidades, que não importa, por exemplo, que aqui esteja em grama e aqui em quilograma. Por que não? Porque como eu estou dividindo Czinho por Czinho, a unidade do Czinho vai cortar com a unidade do Czinho. Então, não precisa se preocupar com conversão nesse exercício, tá? Então, vou, primeiramente, passar o Δθ do concreto multiplicando para o lado esquerdo e Δθ da água dividindo para o lado esquerdo. Por quê? Porque eu quero isso daqui, ó, Δθ da água sobre Δθ do concreto, né? Então, vai ficar densidade, então eu posso substituir, da água, que é 1.000, tá? Tá aqui em cima. 1.000 sobre 2.500 vezes calor específico de 1, que é 4,2 sobre 0,8, tá? A gente pode simplificar, mas já posso ir direto para a resposta, né? Divide aqui, tal. Vai dar 42 dividido por 25 e por 0,8. Isso daqui dá, vou só consultar aqui que é mais rápido, 2,1. Beleza? Letra B.